Você sente ou conhece alguém que tem tontura? Ela é um sintoma comum e pode indicar várias doenças. Nós estamos num momento muito importante, que é a semana de conscientização sobre essa queixa que vai muito além da labirintite. E um dos alertas é para não ignorar esse sintoma e buscar a causa desse incômodo. Com a gente hoje o médico otorrino e também especialista em tontura, o Dr. Patrick Burke. Patrick, mais uma vez, obrigada por ter vindo, viu? Eu que agradeço. E é uma semana importante, né, de conscientização, porque às vezes a tontura ela é menosprezada. Sim, principalmente quando é uma coisa que acontece de vez em quando, então os pacientes, melhorei, então não vou procurar ajuda. Acabam vindo quando já é uma coisa de longa data, ou muito frequente, ou muito importante, a ponto de acabar com a qualidade de vida do paciente. Então acho que não precisa esperar esse tanto para procurar um médico especialista, né? E aí, a campanha de 2026, que traz como tema tontura é coisa séria, traz também um alerta porque a tontura pode ser uma consequência ali de doenças metabólicas. Sim, todos os anos a gente tem essa semana da tontura e esse ano é justamente por isso. Alterações metabólicas podem ser causa de tontura. Então, alterações hormonais, hormônios de tireoide, hormônios sexuais, o climatério, as mulheres que estão entrando na menopausa, alterações de glicose, de insulina. Você não precisa ser diabético nem pré-diabético para que a glicose e a insulina causem tontura. Então isso é importante saber. Olha só, a Marli Pedro, ela contou que o marido dela sofreu uma tontura, desmaiou e aí foi citado que poderia ser hipoglicemia, ou seja, a hipoglicemia é uma questão metabólica, né? Sim, é quando o açúcar cai no sangue. E é isso, tanto o açúcar baixo quanto alto podem causar tontura. Então, e aí, no caso, por exemplo, de hipoglicemia, o que ele poderia resolver? Então, em geral, quando isso acontece, a gente tem que avaliar se tem um diabetes, alguma coisa assim. Se não for o caso, a gente precisa fracionar essa dieta. Então, evitar que o paciente fique muito tempo em jejum. Não é todo mundo que pode fazer jejum prolongado ou jejum intermitente, né? E também evitar comer doce. Isso parece um contrassenso, né? Porque o açúcar caiu, por que eu preciso parar de comer doce? Porque frequentemente, quando você come muito doce, tem um hormônio que o corpo produz, que é a insulina, que justamente tira esse açúcar do sangue e bota dentro das células. Quando você come muito doce, você produz muita insulina. Isso pode cair rapidamente o açúcar no sangue, levar a hipoglicemia e levar a tontura. O diagnóstico hoje é algo desafiador? Né, quando a gente se fala de tontura? Frequentemente sim, porque a gente tem mais de 100 causas de tontura, né? Então, labirintite é uma delas e está longe de ser das mais frequentes. Então, a história é muito importante, o exame físico do paciente é muito importante e, às vezes, a gente leva mais de 1, 2, 3 consultas para fechar um diagnóstico. E além desse exame, né, dessa conversa com o paciente, estudar esse paciente, que tipo de outro exame que é feito, doutor Patrick? Então, isso vai depender muito da história, da história que o paciente me conta. Com isso, eu vou pensar alguns exames, não vai ser uma coisa igual para todo mundo. Mas exame de audição é sempre fundamental, mesmo que o paciente não tenha queixa auditiva, fiquei surdo, zumbido, pressão no ouvido, o labirinto, além do equilíbrio, ele também é o órgão que é responsável pela audição. Então, avaliar a tontura é avaliar a audição também. O mais comum, além da audição, é um exame que avalia o labirinto relacionado ao equilíbrio, que é um palavrão, é a vectoeletronistagmografia, que é um exame que a última parte, que é específica do labirinto, é quando joga ar ou água quente e fria no ouvido. E pode produzir muita tontura. Então, em geral, o paciente que tem muita tontura não quer repetir esse exame. Não quer de jeito nenhum. Não, tem outros exames, mas os mais comuns são esses. Né? Exames de imagem, às vezes, também, tomografia, ressonância. Podem ajudar. Exames de sangue também, principalmente quando a gente pensa em alteração metabólica, né? Que a gente está falando de diabetes, Exato. de outras situações, né? E aí, existem tipos de tontura. Sim. Né? E eu até separei aqui, vou pedir para os meus amigos me ajudarem, para o Dr. Patrick trazer para a gente. Vertigem. Vertigem, o que ela é? Então, a vertigem, ela é uma falsa sensação de movimento. É uma ilusão de movimento, que pode ser do ambiente ou minha. Tem gente que fala, parece que eu estou mexendo. Pode rodar ou não, mas parece que tem um movimento que não há na verdade. Meu ou do ambiente. E isso pode ser por conta da hipoglicemia e outras causas? Até um tempo atrás, a gente se preocupava muito em saber qual era o tipo de tontura. Será que é vertigem? É tontura? É um desequilíbrio?
Mas hoje em dia a gente sabe que assim, qualquer doença pode dar todos os tipos. Entendi. Então não é nada muito fidedigno. Quando é vertigem é sempre do labirinto. Costuma ser mais do labirinto, mas a alteração do cérebro pode dar vertigem também. Entendi. Então doenças neurológicas também estão ligadas à tontura? Com certeza. Demais. Tanto que a área que avalia isso é a otoneurologia. Otoneurologia. Então tem tudo a ver, sim. Desequilíbrio, dificuldade de se manter de pé. Quando vem Isso, a tontura vem, a gente fica não com consegue falta de manter o equilíbrio, que né? pode acontecer parado ou se locomovendo, mexendo mesmo, né? A gente também a tontura inespecífica, que dá essa sensação de cabeça oca, vazia, parece que eu estou flutuando, Tem né? gente que fala cabeça grande, cabeça pequena, cabeça cheia, cabeça leve, flutuação, parece que eu estou andando em nuvem. Isso é bem inespecífico. Pré-síncope, a sensação de que vai desmaiar. Isso. Síncope é quando você perde o sentido, é o desmaio. Quando você perde uma vez só, cai, machuca e tal. Pré-síncope é antes da síncope. Então parece que você vai desmaiar, mas não chega a desmaiar. Quando eu identifico, eu tenho que procurar imediatamente? Então, ajuda? Não diga procurar o pronto-socorro. No caso aqui da Marli, ele foi porque desmaiou e... Não, aí não tem jeito. Aí tem não que tem procurar jeito, para né? ontem, né? Pra Não, mas ontem. tem que procurar auxílio, sim. Procurar avaliação especializada, porque alguma coisa não vai bem. Exato. É o corpo mostrando que algum problema existe ali naquele organismo. Deixa eu começar a trazer as perguntas das minhas amigas e dos meus amigos, Patrick. O Mário, lá do Jardim Europa, ele falou, Mônica, eu tenho tontura quando fico deitado e quando deito. Ou seja, deitado ali, ele já está com o mundo praticamente girando. O que pode ser? Então, a principal causa de tontura acontece pelo desprendimento de uns cristais de carbonato de cálcio que tem lá no labirinto, que a gente chama carinhosamente de vertigem dos cristais. É a vertigem posicional paroxística benigna. Então é a tonta, né, roda tudo, é uma vertigem, e que geralmente dura menos de um minuto. Quando você deita, roda e para. Quando você senta, roda e para. Deitado, vira para um lado, roda e para o outro. Isso que é o mais legal é que não é remédio que vai resolver. É cristal que soltou, tem que colocar no lugar. Então são manobras, né, alguns movimentos com a cabeça e com o corpo do paciente que vai realocando esses cristais para o lugar de onde eles não deveriam ter soltado. Né? E a fisioterapia pode ajudar? Com certeza. Já já a Tatiana vem com a gente trazendo também esse ponto importante quando se trata do tratamento da tontura. A Leila diz que tem uma tontura que já é crônica. Já usou medicação durante 15 dias para labirintite e não resolveu nada. Ela falou que já acorda praticamente tonta, 24 horas do dia ela está tonta, até se acostumou. Não é normal, né? Não, não é normal. A gente pensa em tontura crônica quando dura mais de 3 meses sem parar. Né? E a principal causa de tontura crônica são duas grandes causas. Uma é neurológica, né? Mas a principal antes de neurológica a otoneurologia é cheia de siglas, né? É a tontura perceptual postural persistente. Meu Deus. Então persistente porque dura mais de 3 meses, a maior parte do tempo, a maior parte dos dias, postural porque piora em pé, piora com movimento, traz grande prejuízo para a qualidade de vida do paciente, não roda, é um desequilíbrio que piora com o movimento e também é característico de piorar quando a pessoa está em lugar muito cheio, com muita gente, muitas pistas visuais, é colorido, xadrez, o chão é quadriculado. Então, é a interface ali da psiquiatria e da otorrinolaringologia. A ansiedade é muito importante na formação desse tipo de problema. E a incidência é alta, doutor Patrick? Cada vez maior. Por conta até do estresse, né, da ansiedade? Então, atualmente, em grandes centros especializados em tontura, corresponde a 15% dos diagnósticos de tontura. Então, é bastante. E, assim, cada vez mais, né? Da pandemia para cá, quem não era ansioso, né? ficou. Quem já era, piorou. Piorou, exatamente. Vou fazer uma pausa com o Dr. Patrick, vou convidar tanto ele quanto você para que a gente agora possa ir com a Tatiana Ribeiro, que está, né, justamente com uma fisioterapeuta, a Amanda, já viu o nominho dela ali, que vai nos ajudar a entender sobre essas manobras que o Dr. Patrick nos trouxe. Vamos até lá? Oi, Tatiana, boa tarde para você e para Amanda. Boa tarde, Mônica. Boa tarde, doutor Patrick. Boa tarde a todos que estão acompanhando você nesta segunda-feira. Exatamente. Eu estou aqui com a Amanda Nascimento, que é fisioterapeuta, e ela vai ajudar a gente a entender um pouquinho sobre esse termo que ela falou aqui para mim, ó, ver se eu estou certa, que é a reabilitação vestibular, mas que não tem nada a ver com aquelas provas que a gente faz, que a gente fez lá no passado, não. É outra coisa, né? Boa tarde, Amanda. Tudo bem?
A gente está entrando na Semana da Tontura. O Dr. Patrick estava falando um pouquinho sobre as alterações metabólicas, que esse é o tema da campanha. Mas quando a gente fala de sistema vestibular, a gente lembra do sistema labiríntico. Então, hoje a gente pode falar fisioterapia vestibular ou fisioterapia labiríntica. E dentro do tratamento da fisioterapia, a gente costuma trabalhar com funções. E a gente vai pensar em 3 linhas de raciocínio. A gente pode pensar na linha de raciocínio das vertigens posicionais, que são as VPPBs, que hoje a gente já está até com uma transição dos nomes, para uma vertigem postural paroxística periférica, ao invés de benigna. E essas são as famosas manobras, que o paciente chega e fala: eu preciso de fazer manobra, botar os cristais no lugar, que normalmente é quando o paciente tem sintomas que ao se deitar, ou levantar, ou virar na cama, ele sente que o mundo está girando. Então, isso é basicamente manobras. Nesse caso, dificilmente a gente executa exercícios, porque se o paciente, dependendo, executar exercícios de virar a cabeça de um lado para o outro, para cima e para baixo, ele pode se sentir pior e pode piorar o quadro. Então, a gente tem que lembrar que precisa da avaliação, e se o paciente for buscar essa informação na internet, no YouTube, o que acontece muitas vezes, o quadro do paciente pode piorar muito. Tem que tomar cuidado sempre, né? E o que costuma ser mais comum fora esse quadro, a gente pode falar das hipofunções, que ela pode ser unilateral e bilateral, e da tontura cervicogênica. Quando a gente fala das hipofunções, é que o funcionamento do labirinto ele está reduzido. Então, está com uma perda de função. Então, a gente tenta realizar movimentos rotineiros do dia a dia, o paciente não consegue. Então, vamos supor, ele precisa atravessar a rua. Ele olha de um lado, olha para o outro. O corpo não vai acompanhar. Vai ter uma informação errada, um conflito sensorial, porque ele não vai conseguir fixar de um lado, não consegue fixar do outro. Ou então, às vezes, para dar ré no carro, que precisa olhar rápido de um lado para o outro. Ou está em algum ambiente com muita movimentação, conflito sensorial. Isso tudo é o corpo falando para a gente da seguinte forma: essa informação tá ruim para mim, eu não tô dando conta dela, sai desse lugar, para de fazer isso. E muitas vezes o paciente faz o quê? Para, sai, fica com medo, não se movimenta, enrijece como um todo. Então, a linha de tratamento das funções reduzidas da hipofunção é estimular de forma lenta e gradativa ao movimento a função que o paciente perdeu. Então, se é uma função do olho, do reflexo vestibulocular, se é do equilíbrio, se está relacionado ao pescoço, à cervical, a gente tem que restabelecer essa função. E aí agora a Luísa está aqui, vamos ver então algumas dessas manobras, Amanda, para que a gente possa, pessoal em casa, né, possa entender um pouquinho melhor. Você já disse em quais, né, os momentos que elas são aí indicadas, e vamos aqui, eu vou com você. Então a gente pode tentar, de forma bem segura, a gente sempre começa trazendo segurança para o paciente. A gente não deixa ele machucar em nenhuma hipótese. Então, para a gente trazer segurança, a gente colocou aqui a Luísa sentada, e tem um ponto fixo ali na frente. Então, eu vou pedir para ela marcar o olho no ponto fixo, que pode ser ali o pontinho embaixo do número 6. E você vai movimentar a cabeça de um lado para o outro, sem tirar o olho do ponto fixo. E a gente vai trabalhar isso, começar de forma lenta. O paciente está sentado, super seguro, não corre o risco dele cair, se ele ficar tonto. E ela vai movimentar de um lado para o outro. Se ela achar que está fácil, ela pode aumentar a velocidade. Então, ela pode ir um pouquinho mais rápido. Isso, de um lado para o outro. Pode aumentar um pouquinho mais. Isso, perfeito. Parou. Agora, a gente também pode fazer de cima para baixo. Então, o olho fica, o queixo levanta. E abaixa. Uma questão que eu achei interessante, Amanda, que você sempre falando que o olho tem que ficar fixo e vai mexendo aqui, né, o pescoço. Isso, para a imagem estabilizar, porque a gente precisa, toda vez que o paciente fica tonto, o que vai acontecer? Se a função dele estiver reduzida, ele vai e o olho não vai fixar, o olho vai também. E aí o sintoma vem, porque ele não conseguiu manter a fixação. Então, para qualquer função que a gente vai fazer, a gente precisa de ter o olho fixado. É por isso que muitas vezes os pacientes que estão no banco de trás do carro ou fazendo leitura e as imagens passando ao redor, ele não consegue estar ali, aí vem a cinetose. Então, são conflitos sensoriais.
Então, a gente precisa ter a imagem estabilizada, conseguir lidar com todas as informações que estão ao redor, para que o paciente não tenha esse conflito sensorial. E a gente tem essa resolutividade desses sintomas. Tem um exercício que pode ser feito, por exemplo, aquela pessoa que está assim, levanta rápido, fica tonto, ou então deita rápido, fica tonto. Sim. Aí a gente vai fazer agora, mesma coisa. A gente vai treinar, marcando ponto fixo, pés juntinhos, Lulu. Isso. E a gente vai levantar e sentar. Então, olha lá no T. Você vai olhar no T pra mim. Então, você vai levantar e sentar. Isso. Isso. No caso, a Luísa não tem nenhuma alteração, então ela tem muita facilidade. Mas a gente vai perceber que esse paciente é um paciente que ele pode ficar em pé e ter uma instabilidade postural. O que a gente pode fazer? A gente pode ajudar. Então, a gente dá a mão para ele, eu ponho um apoio para ele fazer a mesma movimentação. Isso. E levantou. E a gente pode também dificultar fechando os olhos. Então, ela vai fechar os olhos, vamos sentar e levantar. Quantas vezes faz isso? Depende de cada paciente. Se ele sentir mal com 3, 4, 5 vezes, a gente vai fazer isso. Esperar ele recuperar e dar continuidade. Porque a gente não quer a gente quer que o paciente se exponha gradativamente ao movimento, mas ao mesmo tempo a gente não quer que ele se sinta mal a ponto dele não querer fazer aquele movimento mais. Entendi. Outra coisa também que acontece muito, às vezes a pessoa está ali no celular, ou então fazendo algum movimento, bordando, crochetando, enfim, né? Fazendo alguma coisa ali e vem aquela tontura assim, de repente passa. Tem algum exercício para isso também? A gente pode trabalhar da seguinte forma, remetendo ao que eu falei, fixação ocular. Então, existe um outro exercício que a gente pode fazer, sentada, que a gente precisa que o paciente estabilize o olhar. Então, segura aqui para mim na pontinha e a cabeça vai ficar parada e vamos movimentar de um lado para o outro. Os olhos somente. Isso, junto com o palito. Isso, e vem pra cá. Ótimo. Cabeça bem estabilizada. Isso, parou. Maravilha. Amanda, nós vamos fazer aqui uma pausa e a gente volta depois, tá? Para mostrar outros exercícios e falar aí desse assunto, né? Que agora eu tô aqui, gente, de olho, entendeu? De olho em tudo que a Amanda tá falando. E eu entendi, Mônica, que o olhar tem tudo a ver. E eu não imaginava isso, viu? Que o olhar, você tem que fixar o olho para fazer esses exercícios, porque tá tudo interligado. Nossa, sensacional essas explicações aí que a nossa querida Amanda trouxe, né? Eu tenho certeza que os nossos amigos e amigas estão acompanhando tudo. Já já voltamos com vocês, viu, Tatiana? E é interessante, ela mostrou uma série de exercícios para melhorar cada situação que acompanha a tontura, ou seja, um exercício para cada probleminha que a tontura traz, não é isso? Não, é isso, porque o paciente que chega para a fisioterapia labiríntica, ele vai ser, primeira sessão é avaliação. Vai ser avaliado a função do labirinto, a função, porque não é só o labirinto que mantém o equilíbrio, né? A visão também é importante. Então vai ser avaliado um conjunto e aí a partir das deficiências das funções, aí vão ser direcionados grupos de exercícios para cada déficit que o paciente apresentar. Deixa eu trazer a Cícera, porque a Cícera foi diagnosticada com aquele nome que você trouxe para a gente, tontura postural perceptual persistente. Ela quer saber se tem cura. Tem. O que acontece? O tratamento, ele é um dos mais demorados, porque a gente faz, são três, baseado em tripé. A fisioterapia labiríntica ou reabilitação vestibular, o tratamento da ansiedade. Então, a gente costuma encaminhar a paciente para tratamento com psicólogo, né, para um tipo específico de terapia, que é a terapia cognitivo-comportamental para ansiedade e medicação. Então, assim, a gente sabe que num, 2, 3 meses vai ter pouca melhora, mas a gente tem que persistir e tem que tentar convencer o paciente que vale a pena persistir naquele tratamento, que leva um tempo para melhorar, mas melhora. E pode passar. Eu tenho alguns pacientes que nunca mais sentiram nada, entendeu? Que dá para ficar demais, sem né? sentir. Excelente, né? É o ideal. Excelente. Olha, a Vilma falou que tem tontura do lado esquerdo quando deita. E tem um outro amigo aqui também, olha, que falou sobre a questão de estar deitado
e sentir tontura. E aí o Lucas disse o seguinte, que às vezes ele tem que colocar o celular para despertar várias vezes, porque se levantar de uma vez ele fica tonto. O que é essa questão de estar na cama, sentir tontura, levantar, sentir tontura? Então, vários problemas dão esse tipo de tontura, que é uma tontura posicional. Eu estou numa aqui, eu assumo certa posição e me dá tontura. Então, a vertigem dos cristais, ela é a mais comum como causa disso. Mas alterações metabólicas podem dar isso, a enxaqueca pode dar tontura posicional também. Então, a gente não pode se restringir a esse problema. Alteração cervical também, contratura da musculatura cervical, hérnia, isso pode levar a tontura também. Agora, uma outra coisa que dá tontura, quando eu levanto, eu estou deitado ou sentado muito tempo e levanto, ou eu abaixei para fazer alguma coisa e levantei, dá aquela tontura, parece que eu fiquei meio bêbado, que passa rápido, pode dar um escurecimento da visão, é uma coisa que a gente chama de hipotensão postural. A pressão arterial caiu. Caiu, em geral ela cai, mas ela volta muito rápido ao normal. Só que dependendo da pessoa, dos problemas que ela tem de saúde, pressão alta, medicações que ela toma, a pressão pode cair e leva um tempo um pouco maior para voltar ao normal. E nesse tempo que ela leva para voltar ao normal, falta sangue ali para o cérebro, para o labirinto, então escurece a visão, dá zumbido, dá pressão no ouvido e dá aquela tonturinha. Quando ela volta ao normal, a pressão arterial passa a tontura. E é engraçado porque é sempre quando o paciente faz um movimento contra a gravidade. Entendi. Eu abaixei, no que eu levantei deu tontura, eu estou deitado, eu levantei deu tontura. Espera um pouquinho para poder... Isso, senta um pouquinho, espera um pouquinho, e aí levanta, espera um pouquinho, 30 segundos, e aí anda. Não levanta, não vai de supetão, não. Vai de supetão. A Carminha queria saber se infecção urinária pode trazer tontura. Pode trazer. Qualquer estado inflamatório, infeccioso, pode sim. Né? Anemia pode dar tontura, por exemplo, infecção urinária, infecção respiratória, porque a gente inflama o corpo todo. E isso pode levar a tontura sim, faz uma vasodilatação, então diminui fica mais difícil do sangue chegar nos órgãos e ir no labirinto, então isso pode dar tontura sim. Vou fazer uma pausa com o Dr. Patrick Burke, que é médico otorrinolaringologista e também especialista em tontura, falando pra gente dessa semana tão importante e tirando as suas dúvidas, tá? Já volto com você, Patrick. Eu quero mandar um abraço especial a um amigo nosso aqui da TV Paranaíba. Hoje é aniversário do Diogo Gonçalves, que trabalha com a gente aqui no estúdio, ele faz parte da nossa equipe. Diogo, tudo de melhor para você, que Deus te abençoe sempre, viu? A Joana Luzia, do Tocantins, hoje também é aniversário da Adriana, que está lá no Ipanema. Vai ter bolo, Adriana. E a Mara do Guarani também, que está acompanhando. Muito obrigada pela companhia de vocês. Eu vou para um rápido intervalo. Já já estamos de volta. Você sente tontura? Mas eu vou te dizer, prejudica a qualidade de vida e muitas vezes a gente demora para buscar um atendimento, né? E ela é um sintoma comum e pode indicar várias doenças. Nós estamos na semana de conscientização sobre essa queixa e eu estou recebendo aqui hoje no estúdio o médico otorrinolaringologista e também especialista em tontura, o Dr. Patrick Burke. Olha, a turma está sentindo tontura, viu, Dr. Patrick? Antes de voltar com as perguntas do pessoal, é bom a gente fazer um alerta para os idosos, porque a tontura pode levar a quedas, não é? Pode levar a quedas e queda em idoso não é brincadeira. Não é brincadeira, né? Então, até, se não foi ano passado, foi o ano anterior. O mote da campanha da Semana da Tontura foi justamente a tontura do idoso. Tem umas causas um pouco diferentes, mas que a morbidade é muito grande. Então, assim, as consequências são muito mais importantes porque queda, né, as causas vasculares, então infarto, derrame, são mais comuns nessa idade, então a gente tem que ficar de olho mesmo, não pode cair, se tiver qualquer coisa de tontura, procurar um médico. E tem tratamento também, né? Sempre tem alguma Sempre coisa para ser feita. tem alguma coisa para ser feita para melhorar esse desconforto. Sempre. Deixa eu trazer uma amiga nossa, achei aqui. A Leni do Planalto, ela tem muita tontura e ela contou pra gente que tem problemas cardíacos, passou por um procedimento, aí ela tem insuficiência cardíaca e hipertensão pulmonar. E aí ela tem muita dor de cabeça e a tontura constante, Dr. Patrick. Eu passei pro Dr. Patrick a medicação que você toma. Ela queria saber de uma orientação. Então, ela tem alguns problemas que com certeza são frequentemente causas de tontura. Alteração do coração, alteração da pressão
do pulmão que leva a problema cardíaco. Isso, por conta da insuficiência cardíaca, ela tem uma lentificação da corrente sanguínea. Então leva menos sangue, menos oxigênio para os órgãos, isso pode afetar o labirinto, pode dar tontura, e não só o labirinto, mas o sistema nervoso central, o cérebro. Então assim, ela tem que ser acompanhada pelo cardiologista, que eu imagino que ela já é, mas também um otorrino seria bom para fazer uma avaliação. Às vezes pode ser só entre aspas por conta disso, mas ou também um problema do labirinto ocasionado por isso. Então é importante fazer uma avaliação, sim. E não tome remédio sozinho. Né? Então, essa questão da automedicação ainda é um problema que vocês enfrentam? Estou com uma Demais. tontura, vou ali e tomo aquele remedinho que meu vizinho toma. Essa é o principal indicador de medicação é o vizinho. Porque que acontece? Ficou como labirintite. Qualquer tontura virou o nome de labirintite. Até os médicos dizem isso, e não é. Então, eu tenho labirintite, eu tomo essa medicação aqui, por que você não toma também? Porque essa tontura é labirintite, então toma. Então, todo mundo tomando remédio errado. E aí não melhora, por que será que não melhora? Para eu saber tratar e ter êxito no tratamento, eu preciso saber qual é a causa. É igual tomar uma medicação para febre, eu melhoro a febre, mas qual é a causa da febre? Né? Então, qual é a causa da tontura? E o diagnóstico nem sempre é na hora que eu vou consultar com você, Patrícia. Infelizmente não. E é muito frequente os pacientes chegarem já com tontura de longa data, já com a qualidade de vida já bem delimitada, debilitada, e aí eles querem para antes de anteontem o diagnóstico, e assim, infelizmente eu não consigo resolver. Tá há 10 anos com tontura, em uma consulta só eu não consigo resolver. Leva um tempo. Leva um tempo, investigação, conversa, exame físico, então não é rapidinho. Às vezes é. A Silmara Guimarães diz que há 2 meses tem vertigem, está com 46 anos e ela considerou que poderia ser porque ela está na perimenopausa, né? Ela teve consulta, vai fazer uma série de exames e está aguardando o resultado solicitado. É horrível essa tontura, até virar a cabeça no travesseiro, chega a ser surreal o que ela está sentindo. Bom, está com exames, inclusive foi encaminhada para o otorrino. Os hormônios sexuais femininos são muito importantes para a manutenção de todo o organismo da mulher. E não é diferente com o equilíbrio, não é diferente com o labirinto. Então, a alteração desses hormônios, a queda dos hormônios nessa parte da vida, ela pode ser sentida assim. E costuma melhorar depois, mas até melhorar leva um tempo. Então, a gente pode intervir aí nesse meio do caminho. Olha, Roberta, querida, tem uma semana que está sentindo tontura, já tem um tempo ali significativo. Sim. Aí ela está tomando esse remedinho que muita gente, está aqui, doutor Patrick, muita gente toma quando está com enjoo, quando vai viajar de avião, de carro, tem algum problema, não resolveu totalmente. Então, essas medicações, elas são sintomáticos, elas melhoram o sintoma e tal, mas elas não resolvem. Fora que elas podem atrapalhar a melhora do paciente. Se a gente toma um pouquinho mais de uma semana, 10 dias, fica um pouquinho mais de tempo tomando, elas podem atrapalhar a melhora. Elas, além de não melhorarem, atrapalham. Então, por isso que é importante saber o que ela tem para saber qual é o tratamento. Antes de passar para a Tatiana tem tontura e zumbido. Sim. Essa característica, essa duplinha já dá um norte do que pode ser? Então, como eu falei anteriormente, o labirinto ele faz 2 coisas, a audição e o equilíbrio. Então, um problema no labirinto pode dar zumbido e pode dar tontura também. Só que, se isso é uma coisa recorrente, eu fico mais tranquilo. Agora, quando é uma vez só, uma coisa aguda, começou hoje, está tudo rodando e tal, e eu nunca tive isso, e com zumbido, pode ser do labirinto, mas eu tenho que descartar alguma alteração cerebral também. AVC? Tem alguns tipos de AVC, dependendo da localização que o vaso entope, ele pode dar tontura, e só tontura. E você bota a conta na labirintite e é um AVC. E é um AVC. Por isso, a necessidade da gente identificar, entender tudo isso que o Dr. Patrick está nos contando para procurar ajuda imediata. Vamos voltar com a Tatiana Ribeiro, que está com a Amanda, que é fisioterapeuta, né? E nós dois aqui prestando muita atenção, assim como você, porque a querida Amanda está trazendo junto com a Tatiana alguns caminhos para esses tratamentos, né? Que a gente precisa fazer porque tem melhora significativa. Tati, é com você.
Então, Mônica, eu estava aqui conversando com a Amanda, né? Vamos voltar com ela, com os exercícios que ela está dando várias dicas aqui pra gente. E no intervalo a gente estava aqui conversando sobre, olha só, a tontura, às vezes, né, a gente está ligada a um monte de fatores, como o doutor falou, como ela já falou aqui anteriormente. Mas a tensão, olha só, muitas vezes as pessoas não percebem isso, né, Amanda? Que a tontura pode estar vindo porque ela está tensa, porque ela está ali rígida. Sim. Então, muitas vezes, a tensão pode ser a vilã. Então, disfunções musculoesqueléticas na região do pescoço, cabeça e pescoço como um todo, elas podem trazer conflitos sensoriais e o paciente vai reproduzir essa tontura e ele vai no médico, vai fazer vários exames e não vai encontrar nada. Então, dor no pescoço, tensão muscular, rigidez no movimento, fraqueza muscular, tudo isso pode trazer muito conflito sensorial e o paciente vai acabar relatando esse sintoma. E aí, pra gente trabalhar isso, a gente pode trabalhar alguns alongamentos que eu vou mostrar aqui com a Luísa. Vamos lá com a Luísa. São alongamentos básicos, a gente foca sempre no básico, porque o básico funciona muito bem. Então, a gente não vai fazer aqui ainda, mas exercício respiratório diafragmático, a gente pode trabalhar bastante. Compressa quente sempre é um ótimo remédio. A gente pode colocar na base da nuca, a gente pode colocar no pescoço, no trapézio, nos ombros, que é um local que a grande maioria da população relata dor e desconforto. Então, esses cuidados caseiros são ótimos e podem resolver metade dos nossos problemas. Oh, beleza. E quando a gente fala de alongamento, bem basiquinho, a gente pode trabalhar essa parte aqui. Então, o paciente pode fazer sozinho mesmo, mão bem firme aqui. Deixa o braço solto aqui, Lulu. E vai alongar aqui, respira bem fundo, solta o ar. A gente vai trabalhar para um lado, vamos trabalhar para o outro lado. Isso. Vamos trabalhar aqui na diagonal. Então, aqui, ó. O rostinho aqui e a mão vem atrás da cabeça. Muita gente não sabe, Amanda, mas, por exemplo, a gente tem pontos tensionais na cabeça. Muitos pontos tensionais em toda a região de cabeça, face e pescoço. E até como a gente estava falando agora há pouco, que você me falou dessa tonturinha que você estava sentindo, muitos pacientes não sabem, às vezes não conseguem identificar. Mas o que a gente percebe é que até pacientes que têm, põe mais aqui, bruxismo e apertamento, esse pode ser um dos sintomas, que às vezes o paciente tem uma certa tonturinha que vem e passa, né? Tudo isso por causa de uma musculatura muito tensa nessa região de orelha, de atrás da orelha, de face, um pouquinho de pescoço, que ela pode ser resolvida muitas vezes com uma fisioterapia bem direcionada. Pode ficar em pé para a gente fazer mais 2 alongamentos. Então, vai entrelaçar as mãos atrás do corpo. Vira aqui de lado para a gente conseguir ver. Ó, junta bem as mãos. E vai tentar subir aqui, ó. Levanta a cabeça. Isso. Abrindo bem o peito para a gente alongar aqui essa musculatura. Esse também é para tensão nessa área. Isso, na região aqui de ombros. Isso, voltou. Vamos fazer aquele famoso exercício do círculo nos ombros. Então, a gente traz aqui, juntando bem as escápulas, abaixando bem os ombros, leva bem pra frente. Isso, e o contrário. Vem aqui. Geralmente aqui no seu consultório, o que você recebe mais? Assim, quais são os motivos, né? Por exemplo, eu chego aqui, eu tô com tontura. O que geralmente mais você vai detectar ou foi detectado pelo médico? No consultório como todo, como eu atendo a parte de cabeça e pescoço, então chega pacientes com queixa de tontura, tontura associada ao zumbido, somente o zumbido, dores de cabeça como um todo, muita dor no pescoço, dor nos ombros, também disfunções oculomotoras, quando o paciente tem visão dupla, alguma coisa nesse sentido, que pode ser sem estar relacionada a algum quadro neurológico ou após algum quadro neurológico. Quadro de paralisia facial, mas tudo assim, tudo que a gente pensar, cabeça e pescoço, que tá dessa região para cima, é o que o paciente chega aqui. Mas dor
é predominante. E a dor sempre está associada à tontura, ao zumbido, dor de cabeça, tem dor no pescoço. Então, dor é bem predominante, que ela pode ser o gatilho para muitas coisas. Tem, por exemplo, a gente está falando de coluna aqui também, né? Na questão da tensão. Na lombar. A lombar, por exemplo, quem tem problema na lombar, sente dor, porque a gente está aqui na cervical, né? Também pode causar a tontura? Eu acredito que sim. De toda forma, a gente tem que avaliar o paciente e entender todo o contexto dele. Mas, às vezes, uma dor lombar nesse paciente pode desencadear outros processos tensionais que podem ser um gatilho para uma tontura cervicogênica. Olha só que coisa, né? E às vezes a gente nem imagina, né? Vamos mostrar um outro exercício aí para que o pessoal de casa veja. Vamos fazer esse exercício aqui que a gente falou aquela hora. Deixa eu passar aqui. Do trabalho manual, né? Do crochê. Chega a cadeira pra cá, Luísa, por favor, me ajuda. Quem, por exemplo, até fica muito tempo no celular também, do crochê, do bordado, do costura, né? Sim, então aí a gente vai pegar um cordãozinho e a gente pode reproduzir em casa com elástico, miçanga ou até tampinha de garrafa que eu já fiz com alguns pacientes. Deixa eu pendurar aqui. A gente vai trabalhar pendurando na porta. Aqui. Isso. Segura aqui, pode chegar mais pra frente. E a gente vai tentar trabalhar a fixação do olho. Que a gente vai começar ela... Pode chegar mais ainda. Isso. Aí. A gente põe aqui na ponta do nariz, que aqui eu quero que os olhos façam a convergência. Porque às vezes para centralizar uma imagem, para ter uma leitura mais precisa, ou para enfiar alguma coisa na agulha, obviamente se não tem nenhum grau, que precisa de uma avaliação do oftalmologista, a gente pode trabalhar esse exercício. A gente começa na última bolinha. Então a gente traz daqui, depois a gente passa para essa. Ela vai fixando o olhar em cada bolinha. Vai fixando o olhar e vai trazendo para mais perto para a gente conseguir que os olhos se unam a imagem. O paciente, pode ser que ele não consiga. Aí o olho vai desviar e causar uma visão dupla. Se ele tiver visão dupla, a gente deixa as bolinhas mais distantes, vai treinando. E à medida que a gente vai conseguindo, volta lá para a última de novo, a gente vai tentando aproximar essas bolinhas. Eu quero saber aqui da Luísa. Eu quero saber da Luísa se aconteceu isso com ela aqui, já que ela está fazendo ao vivo. Duplo? Sim, a gente vê duplo, mas se conseguir focar mesmo, a bolinha que você está focando, ela fica só uma, ela corrige. As imagens, elas ficam duplas, você faz a convergência dos olhos, elas vão se sobrepor e a gente vai ver uma imagem só. Luísa, você veio aqui, você faz tratamento aqui, né, de vez em quando, não sei sempre como é que funciona, vamos saber da Luísa, já que ela está aqui, né? E por quê? Tão jovem assim, o que é que acontece, Luísa? Então, o meu maior problema é bruxismo ao dormir, e aí o bruxismo também causa muitas tensões em cabeça e pescoço e travamento de mandíbula. Então, eu trato com a Amanda isso e, gente, já está tratando mais de 1 ano, é um tratamento muito recorrente. E dá certo, você acaba ficando realmente melhor, mais tranquila, mais relaxada? Sim, e eu tive o problema de travamento de mandíbula, que eu não conseguia abrir a boca nem comer. Então, com o tempo, a gente conseguiu trabalhar a musculatura para conseguir fortalecer as partes que estavam enfraquecidas e também conseguir ter um relaxamento, principalmente ao período da noite. E aí eu consegui ter o destravamento da mandíbula e consegui ter uma melhora na minha qualidade de vida. Olha só, travou a mandíbula. Isso é comum também? Acontece muito? Sim, a Luísa chegou com um quadro de... mandíbula totalmente travada, a boca desviava para um lado, para o outro. E hoje a gente conseguiu, com a ajuda dela e de outros profissionais, fortalecer e estabilizar essa articulação. Então tinha quadro de dor de cabeça, dor no pescoço, dor inclusive para mastigar. Tinha tontura também? Não, ela não tinha tontura, mas é comum nos quadros. E ela fazendo exercício aqui, junto comigo, exercício de estabilização do pescoço, dos ombros, muita terapia manual, alongamentos e todos os outros recursos que a gente consegue associar. Ela hoje está uma paciente que evitou procedimentos mais invasivos porque a gente conseguiu fazer esse tratamento conservador com muito sucesso. Oh, coisa boa. Obrigada, Luísa. Obrigada, Amanda, viu? Pela participação aqui. Sim, acho que deu pra gente entender muitos, né, os motivos aí das vezes da tontura que a gente está sentindo no dia a dia e descobrir, né, por exemplo, essa questão
questão também de tensão na cervical, enfim, dores no corpo, né? Nada é normal. A gente precisa realmente, né, Mônica, tá olhando para o nosso corpo, vendo o que está acontecendo de uma forma geral, né? Eu volto com você aí. Adorei, viu? Manda meu abraço para Amanda, meu abraço aí para Luísa também, né? Que se prontificou a estar aí para que a querida Amanda pudesse passar todo esse universo que a gente tem de tratamento, principalmente para tontura. Obrigada, viu, Tatiana? Movimento. Atividade física também ajuda quando se trata de tontura, doutor Patrick? Ajuda demais. Tem que ser uma atividade física que não coloque a pessoa em risco, nem outras pessoas. Tá. Né? Mas se mexer é a palavra. Tem que se mexer. Com responsabilidade, né? Mas ficar parado só piora. Só piora, né? A Alice do Bairro Brasil contou que sente tontura e ela sente como se estivesse numa piscina, porque tem uma bolha, tem uma pressão. Ela tem hipotireoidismo, bruxismo, apertamento, fez remoção de um tumor cerebral, mas nunca teve essa sensação de como se ela estivesse numa piscina. O que é isso? O que pode ser? Então, todos esses problemas, eles podem causar, ainda mais quando estão em associação. Então, essa sensação, eu acredito que deve ser aquela pressão no ouvido que ela sente, a cabeça abafada, né? Então, assim, até o bruxismo pode ser responsável, né? Porque ele pode acabar levando alteração na articulação aqui, que é entre o osso do ouvido e a mandíbula. E aí você pode sentir tontura, pode sentir pressão na cabeça, pressão no ouvido, entupimento, pode sentir zumbido também. Então tem que avaliar direitinho. Mas tudo isso aí pode causar. Tem muita gente contando que tem fibromialgia, como o caso da Marlene. Há anos ela sofre com fibroérnia de disco. Aí ela toma, eu vou falar um dos remédios aqui, a pregabalina, né? E outros remédios também. Ela falou, agora mesmo que eu estou assistindo você, Mônica, eu estou tonta, é normal? Não, né? Não, tontura não é normal nunca, né? Então, assim, a hérnia de disco, a gente precisa saber onde é que é. Se é na região cervical, ela pode sim causar tontura. Mas a fibromialgia, por si só, também pode ser uma causa de tontura. Que costuma estar muito relacionada com enxaqueca também. Então, quem tem fibromialgia frequentemente se queixa de tontura. A Zuleika quer saber se, por exemplo, estou gripada, tem um congestionamento nasal. Isso eventualmente pode causar tontura? Pode. Achei interessante a pergunta dela. Pode sim. O que acontece? A gente tem, atrás do tímpano, tem um espaço cheio de ar que a gente chama de orelha média. E logo em seguida é a orelha interna, que é o labirinto. Essa região cheia de ar, ela tem uma pressão que deve ser a mesma pressão aqui de fora. E quem vai garantir essa pressão igual é a trompa, é a tuba auditiva que liga o nariz com o ouvido. Quando a gente tem alguma inflamação no nariz, essa inflamação não fica restrita ao nariz, ela pode inflamar a ligação do nariz com o ouvido. E essa ligação não consegue mais manter a pressão igual fora e atrás do tímpano. Essa pressão pode acabar levando à alteração do labirinto, sim. Então, nariz entupido, sinusite, uma rinite atacada, pode dar tontura. É uma cabeça meio pesada, meio cheia, meio grande, não costuma rodar. Pode rodar? Pode, mas qualquer tipo de tontura pode acontecer. Aí, nesse caso, por exemplo, está tomando, sei lá, um analgésico, isso vai passar? Então, o ideal é tratar o nariz. Então, procurar o médico e avaliar se tem que tomar antibiótico ou não, fazer algum descongestionante, para poder equalizar a pressão. Tem uma pessoa que está acompanhando e ela disse que tem epilepsia. Sim. Então, ela tem essa questão do desmaio, né? Será que por causa disso eu tenho tonturas? Porque tem tontura. Então, existem alguns tipos de epilepsia que podem... Nem toda epilepsia é aquela que a pessoa se treme, se bate toda, cai. Tem vários tipos. E tem alguns tipos que só se exteriorizam através de tontura. Tanto que isso é mais comum em crianças, inclusive. Então, quando vem com uma criança com tontura, eu preciso tirar da minha frente uma epilepsia. Então, exames específicos. Mas a epilepsia pode, sim, só dar tontura. Por falar em criança, a Marcelene do Jardim Europa diz que o filho de 5 anos tem essa tontura. Ele chega a ficar com a boquinha branca, mas não desmaia. Inclusive, teve um episódio ontem. Fizeram todos os exames e disseram que é pressão baixa. 5 anos, né? A gente tem que ver direitinho, porque assim, pressão baixa pode dar tontura, mas em criança, sabe, tem que avaliar, porque não é das primeiras causas de tontura numa idade tão precoce. Tão precoce. O que poderiam ser as causas? Então, nessa idade, a principal causa de tontura é um tipo de otite que não dói. Tem secreção atrás do tímpano, onde era para ter ar,
tem secreção. A criança não sente dor, mas tem inflamação. E essa inflamação pode acabar chegando no labirinto da tontura. Essa é a principal causa. Enxaqueca é uma outra grande causa de tontura também na infância. É importante a gente saber se tem história na família de enxaqueca, se a criança tem aquele mal-estar do movimento, viaja de ônibus, de carro, dá enjoo, vomita. É um indício de enxaqueca na infância. Outra coisa seria a epilepsia. Então tem várias causas, mas hipotensão pode dar, mas não está entre as principais, não. Vou fazer o seguinte, vou fazer uma pausa com o Dr. Patrick, vamos juntos olhar aqui as suas perguntas. Aliás, muito obrigada pela sua participação, que é sempre assim, um carinho para nossa alma, e já volto com vocês, tá? Não sai daí não. Dr. Patrick Burke, que é médico otorrinolaringologista, também especialista em tontura, falando mais sobre isso. Deixa eu trazer a Núbia agora para você aqui, porque ela contou o seguinte: quando eu vou a lugares com muitas luzes e muitas conversas, eu tenho a sensação de que eu vou desmaiar. Fez tratamento para labirintite, resolveu durante um tempo. Aí foi diagnosticada com pré-diabetes. Isso pode ter um sentido para a tontura, Patrick? Então, pré-diabetes é uma causa de tontura, sim. Só que, em geral, quem tem pré-diabetes e tontura não costuma ter uma piora com lugar com muita luz e tal, sabe? Então, é um tipo de tontura visual que ela tem, que são estímulos visuais que levam a tontura para ela. Isso pode estar relacionado à enxaqueca ou alguma questão de ansiedade também. Então, não dá para botar só a culpa no pré-diabetes, não. Se a pessoa, de repente, usa óculos e o grau está ali alterado, isso pode levar a tontura? É a pergunta da Miriam. Super, com certeza. Pode levar a tontura, principalmente o grau está alterado, ou você começou a usar um óculos novo, então fica aquela dificuldade de profundidade, não sei se eu estou pisando mais para cima, mais para baixo. Isso pode levar a tontura, sim. Costuma estar relacionado mais com o caminhar. A Juju, que está lá em Tuiutaba. Oi, Juju, tem 62 anos, queria saber se tontura pode indicar falta de vitaminas no organismo. Até a pergunta da Domingas também. Tem uma relação? Tem sim. A vitamina D e a vitamina B12. A D, ela tem mais relação com aquela tontura dos cristais que se soltam, né? Porque são cristais de cálcio. E o cálcio, a vitamina D é fundamental no metabolismo do cálcio, para absorver e tal. Então, falta de vitamina D é uma causa de recorrência da soltura dos cristais. Eles podem ficar soltando enquanto você não melhora os níveis de vitamina D. A B12 tem a ver porque ela é fundamental para o sistema nervoso central e periférico. Então, assim, a tontura da falta de vitamina B12 é tipo um desequilíbrio, uma instabilidade. É muito comum em quem fez cirurgia bariátrica e que não repõe. Tem que repor. Tem que repor. A mãe da Alessandra, que está lá no Canaã, tem tontura. Há muitos anos ela toma remédio para labirintite, mas não para de jeito nenhum, tadinha. Tem tontura todo dia. Qual médico procurar? O ideal é que ela procure um otoneurologista, que é o especialista em tontura, que pode ser tanto o otorrino quanto o neurologista. Entendi. Agora, tem que avaliar esse diagnóstico, né? Porque labirintite, como o nome diz, esse final de ite, é de inflamação. Então, o otite, que é a inflamação do ouvido, a amidalite da amígdala. Então, labirintite não é uma coisa que eu tenho, eu tive, porque não é recorrente. Então, é um quadro bem dramático, grave, que a pessoa tem uma vertigem que tudo roda, fica dias, semanas rodando sem parar, vomita, passa mal, interna o paciente, e ele perde a audição, que pode ser total ou parcial essa perda e que não resolve, e tem a ver com uma meningite, uma otite média. Então, é um quadro muito mais grave. O paciente fica internado e não fica voltando de vez em quando. Ele é uma coisa pontual. Ele pode ter um desequilíbrio depois que ficou aí remanescente, mas labirintite não fica de vez em quando dando crise. A Jailda do Mansur pergunta o seguinte: ela tem muita tontura, escurece a vista durante meia hora mais ou menos, é do nada. Pode ser labirintite? Afinal de contas, como é que eu sei que eu tenho a labirintite? Porque muita gente aqui, eu tenho labirintite. Como é que eu sei? Labirintite, você vai ter tido um episódio bem dramático de tontura, de vertigem, que tudo roda. Você passa mal para pronto-socorro e fica rodando sem parar, mesmo que você não se mexa. Isso pode durar dias, mais de semana. Você tem alteração da audição associada. Então, assim, é uma coisa pontual. Você teve aquela tontura que ficou rodando, internou, a audição ficou ruim, totalmente ruim ou parcialmente ruim. E depois você fica com um desequilíbrio, uma instabilidade, não fica rodando mais. Então, assim,
não deve ser labirintite. Não deve ser labirintite. A Débora do Jardim das Palmeiras. Ansiedade da tontura? Dá. Super. Tô amamentando e tenho muito suor e tontura. É por conta da amamentação? Então, até pode ser, por conta do esforço e tal. Se ela não estiver se hidratando de maneira regular e apropriada, ela pode acabar desidratando por conta da alimentação. Então pode ser, mas tem que ser avaliado para poder botar a culpa na alimentação, coitada. A Lília diz que fez uma cirurgia lá em janeiro. Ficou 36 dias internada. E há mais ou menos 30 dias, quando ela olha para cima, ela sente uma tontura. Pode ter a ver com a cirurgia? Ela não contou de que foi a cirurgia. Pode, principalmente porque ela ficou acamada. Acamada, né? Então, esse tempo todo acamado pode facilitar também soltar os cristais do labirinto e dão exatamente a tontura assim. Quando você olha para cima, ou quando você deita, ou quando você senta. É sempre quando você assume essa posição dessas que eu falei, e é uma coisa que é rápida, mas pode recorrer várias vezes ao longo do dia. Em Uberaba, a Silvana contou que sente muito enjoo quando fica tonta. Tem uma relação? Tem. O labirinto e os núcleos, a parte do sistema nervoso central, do cérebro, que recebe informação do labirinto, tem conexão com várias outras partes. E existe lá na cabeça, no cérebro, o centro do vômito. Então, é acionado também em casos de tontura. Então, a pessoa pode ter vômito, pode suar bastante, aquele suor pegajoso, frio, parece que vai desmaiar, tá. O coração bate rápido, tem aquela taquicardia, tem gente que tem diarreia associada. Então, pode ser, esses quadros são mais floridos, a pessoa se sente mal, parece que vai morrer, costumam ser do labirinto mesmo, não costumam ter relação com o cérebro. Então, assim, é menos grave. A Elisângela contou que o irmão sofreu um acidente há 2 anos, teve um traumatismo craniano. Tá bem, mas sente uma tontura constante. É sequela? Pode ser a sequela do acidente? Pode. Tem tratamento? Tem tratamento, ele pode ser sequela, tem que avaliar se ele fez, por exemplo, ele fraturou, né? Quebrou o osso temporal, que é o osso do labirinto. Isso pode acabar tendo repercussão no labirinto e o tratamento pode ser medicamentoso, mas em geral é a reabilitação vestibular, a reabilitação labiríntica mesmo da fisioterapeuta. Que a Amanda mostrou pra gente, Exato. né? Tem uma senhora, são tantas perguntas chegando, gente, mas tem uma senhora que contou que o neto dela, de 10 anos, tem sentido tontura, e a Valtenice e a Michele têm filhas com 14 anos e que também estão sentindo tontura repentina e com a questão do zumbido. O que pode estar relacionado? Eu sei que você falou da criança de 5 anos, mas nessa faixa etária, o que pode estar causando? Então, nessa faixa etária, a tontura ainda é muito comum das mesmas causas que eu falei anteriormente. Mais ainda por conta da enxaqueca. A criança pode não ter dor de cabeça, mas se ela tiver aquilo de passar mal com viagem, com brinquedo de rodar, tiver história na família de enxaqueca, então a gente já fica ligado pensando em enxaqueca, que pode vir com tontura e com zumbido também. E aí tem que procurar um profissional, né? Tem que procurar para fazer a avaliação direitinho. Aí vai fazer aquele exame complicado? Então, aliás, o pessoal está pedindo para você repetir. Aquele exame se chama vectoeletronistagmografia. Né? Grafia é que a gente vai avaliar, fazer uma avaliação do nistagmo, que é um movimento que o olho faz, espontâneo, sem você querer ou não, que costuma ser ocasionado por alguma alteração do labirinto. E a gente avalia esse nistagmo, esse movimento, dos olhos através de vetores. Por isso que é vectoeletronistagmo. Eletro porque tem uns fiozinhos que vão avaliar o movimento ocular. A Maria José quer saber se tontura também tem a ver com Parkinson, porque inclusive o marido dela tem sintomas. Tem. É muito comum um paciente que sofre com doença de Parkinson ter alteração do equilíbrio. Aí já não é tanta tontura de rodar e tal. Então, ele tem uma alteração do equilíbrio por conta da rigidez que o paciente com Parkinson apresenta. Ele também apresenta aquele tremor que também dificulta a movimentação e o equilíbrio. E muito frequentemente esses pacientes também têm alteração do sistema nervoso autonômico, que é o sistema que vai trabalhar sem a gente perceber, ele é autônomo. Então, é o que mantém a pressão, é o que mantém a frequência cardíaca. Então, esses pacientes podem ter aquela queda da pressão arterial quando levanta. Então, tem que avaliar, mas é comum sim. Só para a gente reforçar, tensão muscular pode causar tontura, a Rosimeire do Shopping Park. Pode, tensão, em especial na região cervical, no pescoço, na articulação aqui, mas na cervical pode. A gente tem
não é só o labirinto ou a visão que dão o equilíbrio. A gente tem uma coisa chamada propriocepção. Então, quando eu pego, eu estou de olho fechado, alguém bota o meu braço atrás, eu sei que meu braço está ali atrás porque tem vários receptores nos músculos, nos tendões, nas articulações que me dão essa informação. A gente tem muito desses receptores no pescoço. Tem gente que chama a região cervical de um segundo labirinto. Então, a contratura muscular pode acabar de maneira errada, estimulando esses receptores e levar à tontura. A Letícia teve perda de audição na gravidez por conta de uma sinusite. Aí ela usa o aparelho auditivo, às vezes tem essa tontura e já teve crises de labirinto. Essa perda tem a ver com a sinusite, a perda auditiva? Pode ter, sim. Ela pode ter tido a secreção do nariz, o catarro, podem acabar indo para o ouvido. E como é uma infecção, essas bactérias podem chegar dentro do labirinto, ou até os produtos inflamatórios que elas causam podem entrar no labirinto e levar à perda auditiva, sim. A Denise tem tontura e bruxismo, já fez a cirurgia para alinhar o maxilar, usa aparelho móvel, mas a tontura ainda não foi embora. Então, às vezes, o problema, a causa, a gente pode até resolver, mas a tontura continuar. Então, ela tem que focar, primeiro, se é realmente a causa, esse bruxismo, se era ou é a causa, e tratar a tontura. Então, tratar a parte da articulação, a parte com a fisioterapeuta, que é o indicado. Gente, para fechar essa entrevista com o Dr. Patrick, percebeu, tá com tontura? Procura imediatamente um profissional para estabelecer a causa e ter o tratamento assertivo, porque tem tratamento e tem cura, né? Isso, tontura Patrick? não é comum. Não é comum, é muito comum, não é normal você sentir tontura. Né? Então, se é uma coisa, uma vez na vida só, até pode acontecer. Agora, se começou a ficar mais 2, 3 vezes, não. Vamos procurar um profissional para fazer a avaliação. Querido, muito obrigada. Eu que agradeço. Volte mais vezes, tá? Pode deixar. Vamos ajudar essa turma. Vamos lá, tô aqui para isso. Dr. Patrick Burke, otorrinolaringologista e também especialista em tontura com a gente. Obrigada a você que participou. Aliás, temos outras sugestões de pauta para o programa, tá? Obrigada de coração. Vamos para Entre um Café e Outro?